Bem-vindo ao primeiro episódio do Boteco Bebop. O Boteco Bebop é o podcast criado pela Bebop Branding, daqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Esse daqui é o nosso piloto. Aqui quem fala é o Dona, diretor de criação da Bebop. E a gente criou esse podcast para falar de propaganda, falar de comunicação, cultura, mercado e tudo que envolve nossa atividade aqui no estado. Para isso a gente vai se reunir a cada 15 dias, sempre convidando pessoas de veículos, de outras agências, da música e principalmente de outras áreas, como psicólogos, músicos, artistas e qualquer pessoa que possa lançar um olhar interessante para o nosso negócio, que é comunicação, propaganda e construção de marcas. E como tema para o primeiro episódio, nosso piloto, a gente escolheu um tema muito especial, muito importante para a gente e polêmico, acho que em alguns momentos, mas muito necessário. Hoje a gente vai falar dos desafios da mulher no mercado de propaganda. E é claro que a gente não vai conseguir fugir de falar do mercado de trabalho no todo. Está no ar, Boteco Bebop. Eu estou aqui com nossos convidados, então agora eu vou pedir para os nossos convidados se apresentarem e já fazerem uma provocação a respeito do tema. Algo que eles sentem uma necessidade, uma urgência da gente discutir hoje. Bia, se apresenta, por favor. Oi, eu sou a Bia, como o Dona já disse, eu sou executiva de conta da Bebop. Eu estou no mercado de trabalho há um certo tempo e eu me sinto bem feliz de ter sido uma das escolhidas para falar sobre a mulher do mercado de trabalho. Eu acho que a gente tem bastante para contribuir, não só no podcast, mas nós mulheres contribuímos pra caramba nesse mercado, com toda a nossa essência, com a nossa criatividade, com as nossas características de determinação também. Então, oi! Bom, meu nome é Alissa, eu sou coordenadora de marketing digital da Bebop. Acho que entrei na Bebop, tanto eu quanto a Camila, que vai falar um pouquinho depois, e a gente, é um dado legal, a gente equiparou homens e mulheres na criação da Bebop. Então, a gente já entrou com um marco ali dentro e hoje é um tema que é muito presente dentro da nossa agência, né, dentro do nosso meio, e acho que foi isso que fez com que a gente quisesse ser o primeiro tema do piloto do nosso podcast. E estou no mercado de digital uns 5 anos, de propaganda uns 8, sou digital. E é uma honra estar aqui hoje. Oi, gente, eu sou a Camila, eu sou diretora de arte da Bebop. Estou muito feliz de estar aqui hoje também para falar desse tema. É uma coisa que a gente conversa muito na Bebop, especialmente nós três que estamos aqui. A gente fala muito sobre como o mercado de trabalho, às vezes, é difícil para a mulher, na propaganda também. E eu ainda tenho um pedacinho a mais que eu sou mãe. Então, eu acho que também falar das mães no mercado de trabalho, sim, as mães na propaganda, como isso reflete no nosso trabalho, no nosso desempenho, como a empresa enxerga essas coisas, também é um tema bastante bacana de se discutir, porque é uma realidade, né? E a Alissa tá grávida. Ah, é verdade. Teodora tá aqui também, né? Teodora está aqui também. Está presente. Estamos em 4 meninas na mesa. Então, eu acho que é uma realidade que logo também ela vai perceber e também é legal a gente ter essa discussão, a gente até conversou isso, eu e a Bia, que é legal a gente contrapor as visões de quem tem e quem não tem filhos, né? Então, eu acho isso legal também. Estou muito feliz de estar aqui, estou no mercado há uns 13 anos. Eu não sou formada em publicidade, sou formada em design. Isso também foi um salto para mim, porque quando lá nos primórdios do design aqui na cidade, não se trabalhava design e propaganda juntos. Então, eu estou muito feliz de hoje estar onde eu estou, de conseguir trabalhar numa agência bacana, que é a Bebop, e de conseguir me descobrir como diretora de arte num nível muito bacana. Então, assim, estou bem feliz de estar aqui hoje. Tô doida para começar a discutir com vocês. Discutir no termo bom da palavra, né? E essa não é a voz natural da Camila, tá? ela preparou uma voz especial. Da Camila. Da Camila. Levemente rouca, gripada. Bruno, se apresente, por favor. Vamos lá, eu sou o Bruno, diretor de atendimento da Bebop. E antes da gente vir aqui gravar, eu estava pesquisando algumas coisas, né, a respeito
do tema, tal. Eu gosto muito de pesquisar sobre podcasts e eu não encontrei muitas pessoas falando sobre esse assunto, né? E eu acho que é muito oportuno a gente falar sobre isso, e não é uma coisa que nós homens, eu acho, a gente acaba refletindo muito, né? Porque a gente sim tá no mercado que ele é muito machista, só que, obviamente, os homens não percebem isso, né? Então, né? É isso acaba que torna o mercado machista. Exatamente. E assim, eu não vim de um lar machista, então a minha mãe, meu pai sempre ajudou nas coisas de casa, eu também, tudo. Então, eu não cresci com isso. A minha mãe protagonizou, sabe, muitas coisas. Ela abriu empresa, saiu, sabe? Então, para mim, sempre foi muito natural essa figura da mulher guerreira e tudo mais. Então, vão ter para eu pensar. Realmente, a gente tá no mercado que ele é muito machista, e é muito legal a gente falar sobre isso, né? E sobre essas nuances aí. Uma coisa que eu sempre gosto de pontuar, quando a gente fala de ambientes machistas, é que nem você perguntar para um peixe como é que é viver na água. É o único meio que ele vive. Então, Sim. às vezes a gente não consegue perceber direito. Ele não vai saber explicar como é que é viver fora da água ou na água. E isso afeta homens e mulheres, Sim. né? Isso é um tema que a gente vai acabar falando aqui. Que assim como os peixes machos não saberiam responder, algumas peixes fêmeas também não saberiam, Sim. entendeu? Sim. Então é um ambiente complexo. Muito bom. E eu acho que eu queria começar nosso papo já pegando o gancho. Por que a gente escolheu esse tema? Por que a gente escolheu o tema do nosso piloto, né, o papel da mulher? E eu acho que a gente escolheu porque aconteceu algo muito interessante. A Bebop, de um ano para cá, ela se tornou uma agência onde a maioria das pessoas são mulheres. E eu acho que isso, a Bebop, ela existe há 3 anos e meio, e a gente viu essa transformação a partir da entrada das mulheres, como elas mudaram a agência, né? E eu gosto sempre de destacar que essa decisão, né, de ter mais mulheres do que homens na Bebop hoje, não foi uma decisão por igualdade de gêneros, eu sempre falo isso, né? Foi uma escolha muito baseada na produtividade e eficiência. E eu acho que é o primeiro gancho para o nosso papo. E isso tem a ver muito do que eu acredito das qualidades, das habilidades emocionais que a mulher traz para o nosso ambiente. E principalmente como isso é importante para a propaganda, né? A gente leu um pouco, antes de vir para cá, do Efeito Thor, né, que é um site muito legal, como ela fala para a gente ser pato, né? E ela fala, né, uma brincadeira muito legal, como esse animal ele tem umas características muito interessantes. Ele é colaborativo, ele é muito flexível, ele se adapta muito, ele é resiliente, ele é corajoso. E quando eu vi esse Seja Pato, automaticamente eu lembrei que essas qualidades, essas habilidades emocionais a gente encontra muito nas mulheres. E é isso que o primeiro tópico que eu queria falar um pouco com vocês, que cada uma de vocês falasse um pouco dessa habilidade emocional da mulher que é inerente e como ela ajuda, principalmente no nosso mercado de propaganda. Tem uma habilidade emocional da mulher que eu acho muito interessante e funciona muito pra gente, eu vejo isso acontecer no nosso dia a dia, que é a empatia. Essa qualidade, essa habilidade de se colocar no lugar do outro, né, que por si só eticamente é muito bacana, mas no nosso negócio ela é vital e essencial, né? Quando a Beatriz aqui vai planejar uma campanha, ela se coloca no lugar do consumidor, ela entende as dores, e isso é muito importante. Verdade. Então, é uma questão... então, escolher mulheres, assim, né, para trabalhar na Bebop é uma questão realmente de produtividade e eficiência. Eu queria que vocês falassem um pouco mais sobre como vocês enxergam essas habilidades e como elas ajudam a gente no mercado de trabalho. Bia, fala um pouco do que você acha que são essas habilidades inerentes da mulher e como ela é importante isso no nosso mercado. Então, eu estava refletindo enquanto você falava, e você falou de inteligência emocional, e é bem fácil achar na internet vários artigos que falam que o profissional do futuro, né, o profissional esperado, na verdade, quem ganha espaço no mercado de trabalho agora, é a pessoa que tem o controle emocional, né? Porque a técnica é possível aprender, né? Por exemplo, a gente não conhecia nada de rádio e a gente está aqui gravando um podcast, a gente está aprendendo. Agora, a qualidade emocional é uma construção de vida. E eu acho que pela sensibilidade da mulher, a gente consegue construir com mais facilidade. Na verdade, a gente consegue enxergar o outro, enxergar situações com mais facilidade.
até pelo estímulo que a gente teve na infância, porque principalmente aqui em Mato Grosso do Sul, os estímulos masculinos, os estímulos que são dados para o menino, para o guri, é muito mais ligado à força, ligado a jogar bola, ligado a empurrar alguma coisa. E os estímulos femininos, eles nos levam mais a quesitos de criatividade. Né? Mas só que aí quando a gente desenvolve toda essa criatividade, toda essa visão de mundo, a gente se encontra numa opção de faculdade, vou fazer design, vou fazer publicidade, vou fazer comunicação, a gente vai lapidando o que já foi nos dado de referência, só que quando a gente chega no mercado de trabalho, as pessoas que estão nas figuras de comando são aqueles meninos, aqueles guris que receberam estímulos de força. Então, a nossa inteligência, a nossa perspicácia, ela é posta abaixo, nivelada abaixo do que o que se pensa sobre força, como poder. Sim. Então, quando a gente pensa sobre o cenário atual, na verdade, não é só o que está acontecendo agora. Tudo que aconteceu no passado que reverberou no que está acontecendo agora, né? Então, não dá para a gente pedir uma mudança. Vamos mudar a partir de agora. Porque é algo que está bem enraizado. Tá bem enraizado. Isso, né? Olha, então já vou fazer uma provocação. Acho que a Alissa falou isso, né? Alissa, você acha que realmente, então, isso que a Bia falou, força com que a mulher, para ela ser bem-sucedida, ela tem que reproduzir o modelo masculino para ser respeitada? Você acha que... Eu acho que ainda a mulher ainda ela tá reproduzindo, ao invés dela usar as habilidades dela, ela tem que reproduzir esse modelo masculino? Com certeza. Infelizmente, a gente até comentou antes de vir, vários modelos que a gente encontrou de mulheres que sim, estão em cargos de liderança, mas elas não são benquistas, porque elas têm esse modelo e esse padrão forte e de imposição. Às vezes até um pouco arrogante. E eu gosto muito de ficar refletindo sobre isso e me provocar. Será que me incomoda? Porque eu espero que por ela ser uma mulher, ela seja mais doce ou delicada ou mais sensível. Ou se realmente ela, por ser mulher... existe um modelo de liderança que ainda é um ponto cego pra gente, é obscuro ainda. Uma mulher que é líder, que tem respeito, mas ela também é empática, é delicada, é gentil e cuida das pessoas. A gente vê isso, né? Algumas mulheres que estão na liderança e elas, às vezes você até pergunta, poxa, será que essa pessoa chegou lá porque ela teve que ter uma postura mais agressiva, ela tem que se impor um pouco mais, agora eu penso, eu também vou falar. Você grita e eu grito mais alto. Exatamente. Pra ser ouvida, né? É uma coisa assim, tipo, de ganhar no grito às vezes. Né? Tipo, não tem como você fugir 100% dos padrões que ainda existem. Eu vejo muito isso também acontecer. E a gente tem um grande exemplo agora no esporte, que é a Marta, né? Sim. A gente até comentou sobre um termo novo que está surgindo agora, que é da síndrome de Mulan. Fardo de Mulan. Fardo de Mulan, fala sobre isso, é muito bacana. Que a Marta, ela precisou fazer mais do que todos para ela finalmente ser reconhecida, né? Então, eu acho que isso também acontece no meio corporativo. Você precisa se destacar mais. Isso, eu já vi relatos, por exemplo, de advogadas. Eu já ganhei X causas, eu já fui condecorada por X lugar fora do meu escritório, mas eu ainda não fui reconhecida para ser promovida, porque à frente de mim ainda tem 2 ou 3 homens que não têm os mesmos méritos que eu, mas que por serem homens ainda estão à minha frente para ser promovidos. Então, isso é uma realidade ainda. Eu acho que ainda existe esse padrão de, o macho alfa, né? E a gente está lutando para conseguir se tornar a mulher alfa, mas não igual ao macho alfa. A gente não precisa dessa casca grossa de vestir essa coisa do grito, da de vestir arrogância. Calças, né? A gente pode dominar um ambiente, dominar um grupo de pessoas, dominar no sentido bom da palavra, e do nosso jeito, com a nossa empatia, com a nossa simpatia, né? Eu estudo muito comunicação não violenta e disciplina positiva por conta
conta do meu filho, mas isso se aplica muito também no ambiente de trabalho. E isso é uma coisa muito inerente, eu acho, das mulheres, né? E eu acho que isso só tem a acrescentar nos ambientes de trabalho, porque se a gente for fazer uma análise também, quantos ambientes que a gente conhece em que os gestores têm essa postura, tanto homens quanto mulheres, e o ambiente é super tóxico, né? Então, eu acho que quando a gente conseguir descobrir o que é ser esse padrão de mulher, de negócio, mulher que comanda, e sem precisar reproduzir o padrão masculino, a gente vai atingir um nível em que o ambiente de trabalho vai se tornar muito mais confortável, agradável e consequentemente mais produtivo, porque pessoas felizes trabalham melhor, né? A Camila, acho que ela falou de outra habilidade que eu vejo muito, que é a capacidade de negociar. Isso é uma coisa muito feminina e no nosso negócio ele é muito importante, essa capacidade de você vender uma ideia, de você realmente saber negociar. Isso é muito importante, eu acho que é outra capacidade. Eu acho que a capacidade de negociar, inclusive, vem se tornando uma facilidade maior para as mulheres na nossa área, porque a gente tem um jeito de apresentar uma campanha e muitas vezes, às vezes, um homem apresentando para o cliente, ele vai falar, olha, nossa ideia é essa. E aquele jogo de cintura, aquela malemolência que o homem tem, assim, talvez tenha em dose menor, porque todo mundo tem essas qualidades e são só quantidades diferentes, a mulher tem essa malemolência, esse jeito de apresentar e talvez de forma lúdica, passar para o cliente e aí ele enxerga como foi a nossa proposta inicial da agência. E ele, por várias vezes, consegue comprar. Isso é um primeiro fato que eu acho que a gente realmente tem pontos mais favoráveis do que os homens. E é por isso que eu tenho 3 atendimentos mulheres na Bebop. Mas, então, ponto para você. Só que, por exemplo, essa primeira fase de encantar as peças, de encantar a campanha, eu acredito que a gente tem realmente essa facilidade maior do que um homem. Mas na hora que a gente vai fechar a conta, na hora que a gente vai falar os valores, na hora que a gente vai negociar, eu vejo bastante resistência. Às vezes eu falo alguma coisa, isso não foi só uma vez, eu falo uma coisa para o cliente como uma ideia, como uma proposta, ele ouve de modo, ok, aceitei. Mas às vezes um subordinado a ele ou outra pessoa da equipe fala exatamente a mesma coisa que eu falei e ele fala assim, caramba, que ideia sensacional, né? E não é legal você apresentar a ideia e ela passar a ser posse de outra pessoa, né? Não dá para condenar esse subordinado que pôs a ideia dele porque ele está repetindo um processo que acontece há muito tempo. Mas é preciso falar disso, porque a gente quer ser dono das nossas ideias e das boas ideias, né? Sim, é muito bacana. Eu acho que eu estou vendo o Seja Pato aqui. Outra coisa que eu acho que é muito legal é a mulher, ela tem uma capacidade de se adaptar às situações. Isso é claro para mim. E isso na nossa profissão, no nosso negócio, hoje em dia ele é vital, né? Nosso negócio muda semanalmente, diariamente. Essa capacidade de se adaptar que a mulher tem. Eu acho que a vida da mulher muda muito mais que a nossa. Isso é muito legal. Eu vejo realmente na agência a gente percebe isso, né? Que as mulheres elas têm uma capacidade de se adaptar muito legal. A Lissa é nossa coordenadora digital. Eu queria que ela falasse um pouco sobre isso, dessa capacidade de se adaptar, se ela sente que isso é predominante na mulher. Eu acho que eu sou adaptável ao quadrado, porque sim, eu sou mulher e isso acontece muito. Como a Cami falou, tô grávida e aí em 6 meses eu já me adaptei a muitas coisas, aconteceram e estão acontecendo e tá tudo mudando. E eu sou do digital. O digital também é um ambiente que está constantemente em transição. É incrível, né? Toda hora. Quando a gente apresenta relatório anual, é surreal a quantidade de mudanças externas e internas de cenário que acontecem e como isso impacta na performance de uma campanha, na performance dos resultados. Então, a gente tem muitos meninos no digital, mas eu também vejo muitas meninas indo por esse caminho, né? Lá na agência a gente é equilibrado, o digital é 50-50, tem meninas e meninas, mas eu acredito que é mais...
não vou dizer mais fácil, eu acho que mais... A gente fica mais confortável Tem com mais essas resistência. mudanças. Eu tenho uma percepção de que os meninos têm mais resistência à mudança. Por uma experiência própria nos ambientes em que eu já estive e tal, eu percebo que quando a mudança vem, as mulheres tendem a abraçar. Não, vamos mudar, vamos aprender, vamos lá, vamos fazer e acontecer. Os meninos, não, mas isso aí, já estava tão bom. Então, assim, eu não sei se isso é cultural, do lugar... O time que tá ganhando não se mexe. Se é, sei lá, da situação, ou se é realmente do masculino e feminino, mas a minha experiência pessoal diz que os homens são mais resistentes às mudanças, sim. Eles até mudam, mas rola um chororô no começo, entendeu? Camila, já que você está sofrimento, falando, eu queria falar de outra qualidade que eu percebi isso na minha esposa, logo que ela teve filho, e ela falava para mim que ela começou a ser obrigada a produzir igual em menos tempo, porque ela tinha que entrar um pouco mais tarde ou sair um pouco mais cedo por causa dos filhos, e ela falou que os filhos ajudaram ela a trabalhar de forma muito mais focada. E eu percebo isso mesmo, a gente tem algumas mães na agência, elas são obrigadas a respeitar os horários, elas têm que sair aquela hora para pegar o filho, e eu percebo isso como elas são focadas mesmo. Eu queria saber, Camila, você que é mãe, como que é isso, assim, mudou muito depois de ter Eu vou filho? colocar aqui que a Camila, na criação, é a rainha de entregar no prazo correto. Sim. É E verdade. ela acorda às 5 da manhã para fazer crossfit. Faz crossfit Levanta 5 os da pneus. manhã. Ih, se a gente for falar da minha rotina... Fala do foco, Camila, como é que é? Foi sempre assim ou a mulher foi obrigada... É assim, eu sempre fui... Eu me considero uma pessoa focada e disciplinada de uma forma geral, né? Ninguém levanta às 5 horas da manhã para fazer crossfit há mais de anos, mas enfim. Isso é só um adendo. Eu acho que a maternidade, ela vem com uma série de bagagens, né? E eu acho que a gente, sim, aprende a ter foco, porque você precisa desempenhar funções novas que você nunca desempenhou, que você não aprende durante a vida, você aprende a hora que acontece, né? Você não faz um curso de parto, você não faz um curso de fralda, a não ser que você esteja grávida. Então, você não é uma coisa assim, você nasce pronta. Não, a gente não nasce pronta, a gente aprende. E eu acho que essa coisa do foco, ela é potencializada com a maternidade, né? Então, você aprende a ser ainda mais multitarefas, porque você não tira nada da sua rotina, você acrescenta. Então, você precisa aprender a focar para conseguir Preciso terminar manter essa tudo tarefa. aquilo que você estava fazendo. Esse né? jogo de papéis, né? Exato. De profissional, então, de mãe, você de vai, mulher. Você vai continuar trabalhando, você vai continuar limpando sua casa, fazendo comida e vai cuidar de uma criança. Então, essa coisa do foco, ela potencializa realmente. Eu sempre trabalhei muito focada, assim, quando eu preciso desempenhar uma coisa que eu preciso de foco, eu meio que me isolo e tal. E isso não acontece só no trabalho, às vezes a gente faz isso em casa também. Eu acho que sim, é uma coisa que a gente potencializa, e essa coisa de trabalhar menos horas, mas eu acho, vocês podem me corrigir se eu estiver errado, mas eu acho que eu produzo a mesma quantidade que tem quem trabalha mais horas, às vezes até mais. Sim, Porque sim. quem tem mais tempo, às vezes, fica Procrastina mais mais. Concordo. Procrastina, então. E- Eu tenho tempo, eu preciso entregar isso hoje, então eu vou focar e vou fazer o meu tempo render, Sim. né? Porque Eu eu tenho acho outras que- responsabilidades. Eu acho que o que ajuda você muito é assim, eu sei o que eu preciso fazer, a gente tem uma pauta, Sim. essa é a minha missão, sabe? Isso que eu Do tenho que fazer hoje, dia. e você vai lá e faz, entendeu? Sim. Então, isso é o foco que o Dona falou, né? Que você tá comentando. Exato. Isso é muito legal. Eu fiz tarefa de casa, né? Então eu procurei, li bastante sobre. E aí eu vou só ler uma frasezinha que está num artigo do Meio Mensagem, e é assim: a mulher é profissional, dona de casa, companheira, mãe e tudo mais que ela desejar. Ela é polivalente e comprometida. Não há quem não consiga fazer tudo só usando mesmo a criatividade. Então, isso é óbvio que vai ser muito positivo para nossa profissão. Toda essa polivalência, esse acúmulo de funções, por exemplo, meu filho tem festa junina, né? Você tem que usar a criatividade para arrumar uma roupa, para pegar um retalho, para colocar ali, né? Festa Então, junina é fácil, quer ver festa fantasia. você pega várias coisas. Meu filho tem lanche coletivo da escola e você não ficou até mais tarde fazendo alguma coisa. Então, isso estimula a criatividade, né? Soluções rápidas. Sim, encontrar solução de soluções. problemas. Sim, encontrar soluções Tem toda em razão. tempo curto.
muito boa essa qualidade. Né? Então, você encontra aquela resposta. Então, quando você vai para o mercado de trabalho, o homem, ele abre uma gaveta, usa o que está lendo, fecha a gaveta. Não em sentido literal, tá na cabeça dele. Sim. Porque, às vezes, na vida, ele abre todas as gavetas e deixa. Viu, Mas, Ramatilda? assim, a cabeça, o pensamento masculino, isso é cientificamente comprovado. Ele abre uma gaveta, utiliza aquele sentimento, fecha aquela gaveta. Nós não, a gente abre todas as gavetas. Então, a gente acaba encontrando respostas na outra gaveta. Às vezes, eu abri gaveta trabalho, mas eu achei a resposta na gaveta família, né? Então, às vezes, eu abri um job que eu tenho que fazer, mas lá na minha gaveta família que tá aberto, tem um quê de sensibilidade que eu passei com a minha mãe. Isso eu levo pro trabalho. Da comunicação não violenta. Eu abri a gaveta da comunicação não violenta pra família. E, de repente, eu tô usando ela no meu ambiente de trabalho. Exatamente isso. Né? A gente Às vai vezes, adquirindo habilidades diversas e... Às vezes você tá sei lá, em situações, tem que fazer campanha de Dia das Mães. Você tá lá com uma sensação, com uma antiga briga, com uma rusga, com um sentimento que não tá certinho com a sua avó, com a sua tia, com a sua prima. É uma gaveta que tá aberta. Você pega dali uma resposta, você coloca aquilo no seu layout, às vezes dali você tira uma solução, né? Isso que você falou, Bia, eu acho que leva para outra coisa que eu acho muito interessante e que é a resiliência. Eu vivo isso, eu acho que as mulheres elas têm uma resiliência maior, essa capacidade de voltar ao estado normal. E eu acho que tem a ver com um pouco da vaidade masculina, da agressividade. Eu acho que quando um homem recebe não, acho que mexe com os botões lá complexos, assim. Eu acho que tem uma coisa de vaidade, agressividade. Eu percebo a Lissa, às vezes a gente dá uma cobrada nela, a Camila, a Bia, e elas reagem muito rápido, elas voltam muito rápido. E a resiliência é uma coisa muito bacana, eu acho que talvez uma das qualidades mais importantes hoje, né? E eu percebo isso também na mulher. Não que a gente não tenha, a gente tem o Felipe Melo, que é o nosso diretor de arte, que ele tem essa qualidade também, essa resiliência, mas eu acho que a gente encontra muito mais nas mulheres. Eu acho que é uma coisa da vida, assim, né? A gente aprende a ser resiliente, porque se a gente não for, a gente não sai do lugar, né? É uma coisa que vem da educação, quer ver um exemplo maravilhoso de resiliência é quando na adolescência você fica menstruada e você tem que sair. Porque o guri que você paquera vai estar na festinha. Ou seja, você ressurge fingindo que não tá com cólica, que não tá se atrapalhando com aquele negócio no meio da sua perna e vai linda pra festa. Porque você tem um interesse lá. Não só falando do sentido amoroso, mas às vezes você faz vôlei, por exemplo, e tem um campeonato e você ficou menstruada. Né? E aí você ressurge, você tira força. Você dá seus pulos, né? Mas, por exemplo, homem com gripe, não existe resiliência, né? Não existe. Chama o SAMU. Eu, nesse estado que eu tô aqui hoje, jamais. Se eu fosse homem, estaria de cama. Muito bom. Olha, eu acho que... Eu acho que a gente tá falando de experiências pessoais. Minha esposa, ela tem um escritório em São Paulo, então todo mês ela fica dois dias fora. E eu cuido dos meus 2 meninos e eu falo, meu Deus, como que ela faz 30 dias isso, trabalho, eu faço 2, estou exausto, assim. Isso acho que ajudou, reforçou essa visão. Eu vou contar um segredinho aqui, que a gente sempre sabe quando a Bia tá viajando. Porque se o Dana tá estressado... É enorme. É notório, é verdade. Eu fico na mesma sala que você. É enorme. Assim, se falar bom dia, começamos a Terceira Guerra Mundial. Mas por que eu queria puxar esse assunto? Porque eu, como empresário, que eu tô investindo em mulheres e essas mulheres são mães, eu acho que o Bruno, eu quero que depois ele complemente, eu acho que a gente começou a fazer algumas provocações, do tipo, se a gente quer colocar a mulher como protagonista na nossa agência, quando ela falta porque ela teve que levar o filho ao médico, a gente tem que provocar, falar, mas e seu marido, ele tem que levar, ele não pode levar dessa vez? Eu tô falando isso porque eu precisei levar meus meninos e só tinha eu de homem no pediatra, e é uma coisa que, se a minha mulher estivesse aqui em Campo Grande, ela levaria, então acho que faz parte dos empresários provocarem isso, sabe? E eu queria que o Bruno falasse um pouco disso. Não no sentido de cobrança, né? Mas no sentido delas se enxergarem elas precisam dessa ajuda, né? Exatamente, porque é tão natural, sabe? Eu sei que é natural, o filho ficou doente, é a mulher que vai, né? A Camila, ela contou um fato hoje, mas eu queria que o Bruno falasse como que é isso, né? O que mudou na sua visão agência e como é que você lidar com isso, assim? Cara, na verdade, esse questionamento que você está fazendo, a gente conversa muito sobre isso e ele veio de uma forma muito natural, né? Não foi um dia que a gente chegou e falou, cara, tive uma ideia, as mulheres vão protagonizar. Não foi isso. Na verdade, isso aqui é uma história, né? A agência está com 3 anos e meio, quando
Quando mudamos o nome da Bebop, tínhamos 5 pessoas e hoje a gente está com 16 pessoas, né? Então a gente teve um crescimento 3 vezes mais pessoas, e isso veio de um processo de seleção, de contratação nosso, né? E naturalmente que as mulheres foram virando maioria. Eu faço uma análise enquanto vocês estavam falando do seguinte: a gente trabalha com um produto que ele é muito cerebral, a gente tem que pensar muito, tem que estudar, né? E as mulheres, elas, cara, é verdade, elas têm uma afinidade maior em se debruçar. Sim, concordo. E querer pesquisar, sabe? Concordo. Apresentar melhor uma Se campanha. aprofundar, né? Então, assim, a gente analisa um currículo, pô, beleza, tem uma importância, mas para nós, o que vale mesmo é na hora que a gente chama a pessoa para a sala de reunião e a gente conversa com ela. Então, a gente analisa quanto essa pessoa quer crescer, quanto essa pessoa ainda quer melhorar. Ela aceita, ela tá alinhada com o que a gente pensa de propaganda, ela tá alinhada com aquilo que a gente respira, ela quer respirar o mesmo ar que a gente. Então aí a gente vai fazendo, e claro que tem concessões também. A gente entende perfeitamente que as pessoas têm suas rotinas, né? A rotina do Dona é uma, a minha é outra, da Bia, da Thalita, da Fernanda, da Alice, de todo mundo. E a gente entende perfeitamente, a gente faz o nosso, como empresários que a gente faz, cara, vamos ver o custo-benefício disso. Cara, se a Camila consegue matar a pauta dela com primor até às 5:30 da tarde, poxa, por que ela não pode sair para buscar o filho dela? Até porque eu faço isso todo dia também. E uma puta hora legal do nosso dia, né? Quando a gente busca o guri na escola e tal. Então, é muito legal, e a gente pensa isso, e isso acontece, a gente fica muito feliz não é nem deixar e nem conceder nem nada, mas a gente fica muito feliz de que isso dê certo. Que né? isso possa acontecer. Exatamente. Isso possa acontecer. Exatamente. Eu também. Eu acho que a gente, é nosso primeiro programa, eu vou puxar um tema que eu acho muito legal, que é muito delicado. É muito fácil falar que a Bebop tem mais mulher, tudo, né? O fato de ter mais mulheres na Bebop significa também, né, que eu acho que é o maior mérito, de colocá-las em posição de protagonismo. Essa é a coragem. Eu acho que nas agências de São Paulo tem muitas mulheres, mas elas não são colocadas tanto em posição de protagonismo. E isso daí eu acho que é o mérito da gente. A Camila, por exemplo, ela pegou talvez a campanha mais importante do ano, que é da websérie do Bosque, e as mulheres, elas vão ter essa importância, sim, elas protagonizam. A Alice escreveu, ela fez uma provocação muito bacana do ponto cego sobre a liderança feminina e o protagonismo sem referência. Você falou uma coisa legal. Eu queria que você falasse um pouco dessa diferença entre, né, a mulher no mercado de trabalho e a mulher como protagonista. Profundo. Estamos aqui para aprofundar. É um longo caminho ali. Principalmente porque a gente vai ter que voltar um pouquinho, falar da nossa criação, né? Do nosso contextualizar cada uma com a sua vida. E nem sempre a gente teve uma criação de protagonismo. Então, antes da gente falar de protagonizar no mercado de trabalho, muitas mulheres ainda enfrentam essa batalha de protagonizar sua própria vida. E é um caminho de desconstrução ali. E quem tem condições, tipo, eu faço muita terapia. Terapia é bom. Terapia é bom, indico. Ótimo. Façam terapia. E para você entender o seu valor, né? E é isso, quando você entende o seu próprio valor, naturalmente ele vai saindo. Seja em casa, seja no relacionamento, seja no ambiente de trabalho. Só que, infelizmente, no ambiente de trabalho a gente ainda encontra o externo que, às vezes, poda e barra e umas barreiras que você vai batendo ali e tendo que lidar. No mercado com uma maioria massiva de homens, em cargo de liderança, decidindo e tomando a frente das coisas, a gente tem um longo caminho ainda para dominar esse cenário e protagonizar realmente. O que você acha, Bia, a mulher, ela vai protagonizar? O que você sente isso? Quais são as dificuldades? Sim, the future is female. Não, eu acredito, sim, porque por tudo que a gente já concordou aqui, da nossa capacidade de resiliência. Além de trabalhar na Bebop, eu dou aula na faculdade e é visível que
entram mais, se matriculam mais meninas do que meninos. E eu vejo que, além de entrar, se formam muito mais mulheres do que homens. Então, num futuro muito próximo, a gente vai ter um mercado, sim, com nível de igualdade e com voz para colocar o mesmo valor salarial, né? É muito chocante, às vezes, a pessoa falar que a mulher vai ganhar menos porque ela vai faltar mais ao trabalho, porque ela vai para os compromissos da criança. Então, como ela vai ter mais ausências, o salário dela já vem menor, justificando essas ausências, e o homem... É ridículo isso, sabe? Acaba E que conta a produtividade. Não faz isso. sentido. A produtividade ainda é contada em horas, né? Sim, Então, tipo, eu trabalho tantas horas. Eu tava falando com a Camila, falei assim, imagina a angústia se o seu filho tem uma apresentação de Dia das Mães na escola e você não é autorizada a ir, ou uma apresentação, ou um jogo de futebol, de vôlei que seu filho vai jogar e você não é autorizada a ir. Imagina a angústia. Então, você vai estar lá de corpo presente, mas a sua cabeça vai estar fora. E, assim, publicitário precisa de criatividade computadora. A gente não precisa de muito mais aparatos para funcionar as coisas, né? Internet. Internet. Olha, a gente tinha muita coisa para falar na pauta, falar de interrupting, Tem vários termos aí, né? O interrupting, como é que você chama, Alissa? É o interrompomem. E o mansplaining, como é que é? É o macho palestrinha. Melhor nome. O que é o macho palestrinho? Pra terminar, vai, fala pra O gente. macho palestrinha é aquele cara que você tá explicando e ele vai lá e explica pra você de novo a mesma coisa que você falou de uma forma lenta e bem pausadamente pra você poder entender. É Uma o seu morte vô que lenta e explica a dolorosa piada. pra É o seu vô que fica explicando a piada que ele isso contou. mesmo. E depois, no final, só ele ri. É o macho palestrinha que só ele acha que foi genial. Depois. Esse foi o nosso primeiro episódio do podcast do Boteco Bebop. O próximo a gente vai trazer aqui o Alex Bachega, o criador e fundador da Blink, para falar de um assunto que a gente gosta muito, que é branding. Ele é um grande entendedor, vai ser muito bacana. Mas, para finalizar, eu queria que cada um de vocês fizesse uma consideração, alguma coisa que faltou e vocês acham urgente falar. Bruno, o que você acha interessante falar sobre esse assunto, esse tema que a gente tratou hoje? Cara, antes de tudo eu queria falar que nós estamos utilizando a estrutura da Blink 102, né? Obrigado, Alex. Muito obrigado. A gente não ia conseguir gravar nada com essa qualidade se não fosse a gentileza e a parceria do pessoal da Blink. Então, muito obrigado. E, cara, realmente a gente tinha uma pauta gigante aí, ia render para 3 horas de bate-papo. Então, mas eu acho que a gente falou o principal aqui, né? Eu, igual eu falei no começo, eu tô muito feliz que a gente tenha contribuído e falado um pouco sobre esse assunto, né? E a Bia falou que acho que num futuro próximo, The World is Female. Cara, é muito próximo mesmo, porque se a gente parar pra pensar, a gente estava conversando sobre aquele seriado Mad Men que reproduzia... a propaganda dos anos 50. Dos anos 50, e nós estamos falando de 60, 70 anos de história. E não era um pouco diferente, era uma coisa brutal, né? E a gente está caminhando cada vez mais rápido para uma igualdade, né? Que é isso que é importante, e eu tenho certeza que isso é uma fórmula de sucesso do nosso trabalho, do trabalho que a Bebop vem fazendo. Vai lá, Bia, o que você acha numa consideração final? Bom, minha consideração final é: você que é aluno, mande seu currículo para estagiar na Bebop. Você que é empresário, no telefone, traga sua conta para a Bebop. Opa, bem lembrado. Verdade, tem que ver comercial. Se você é dono de uma padaria ou casa de bolo, nos presenteie com o dono da Bebop. Vamos fazer uma permuta. Essas são as minhas palavras finais. Você, Camila? Eu acho que, assim como o Bruno falou, é muito bom a gente falar sobre o assunto. Quanto mais se fala, menos se esquece, né? Sim. Aquela coisa do quem não é visto não é lembrado, quem não é dito também, né? Então, eu acho que falar sobre o assunto é sempre bom. Mostrar empresas como a Bebop, que dão valor às nossas qualidades e a tudo que o mercado publicitário feminino pode agregar para sua empresa é muito bacana. Estou muito feliz de estar aqui, de ter falado tudo isso, de estar lá na Bebop, com meu amor de férias. Com esses chefes lindos. A semana que vem, fortes e cabeludos. A Beatriz, a Camila e a Alissa vão dar uma palestra no FMS, vão tratar desse tema, né? É verdade. Bacana. São todos convidados na Universidade Federal. Que dia que é?
É 27. quinta-feira, Dia 27. 19 horas. Isso. Na Exam, né? Até lá a gente precisa College. publicar esse podcast. É então, importante né? lembrar. Pra eles Se verem vocês nossa ti- beleza ao vivo. Isso, se vocês estiverem ouvindo isso daqui no YouTube, que a gente vai postar, comentem o que vocês acharam, temas que vocês querem ver discutidos aqui. Isso é muito importante pra gente ter esse feedback. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal. Alice, sua consideração final, por favor. Tô muito feliz de estar aqui. Tô muito feliz da gente estar fazendo isso aqui acontecer. Apesar dos certinho, né? apesares, é muita loucura na agência o tempo todo, todos os dias, mas ainda assim a gente encontra um tempinho de fazer coisa legal. Não que o dia a dia não seja legal, mas coisas diferentes. Esse tema eu amo, todo mundo sabe. Eu sou Militante. dou carteirada na agência, gosto de ler roteiro para ver se não tem nada machista, se não tem nada sexista, todo mundo sabe. Patrulha. A patrulha, tipo, ué, o quê? Só fala machista? Então, enfim, tô realizada aqui. Espero que vocês gostem, que ouçam, que compartilhem, que curtam, que comentem o que vocês querem ouvir mais. É isso aí. Estamos aqui. Posso terminar o meu sem Claro, fazer pode gracinha, terminar. do jeito certo, apesar de ter pedido clientes, o que é muito certo. É muito Sim, certo, eu é acho. muito certo. E bom. Não, é bem rápido, assim, é o que eu falo para os meus alunos e talvez seja uma mensagem legal para quem está ouvindo, é que a concorrência existe, sim, ela existe, fato, mas quem faz o que você faz do seu jeito, com o seu olhar, com a sua mão, escrevendo do seu jeito, com a sua voz, com o seu sentimento, é só você. Então, sendo mulher, sendo homem, cuide do que você faz, porque faça bem feito sempre, com Faça carinho, com com gosto. respeito, né? Que a concorrência sempre vai existir mesmo. Fazer o quê? É isso, muito obrigado. Até o próximo episódio do Boteco Bebop. Se tudo der certo, falando de branding com Alex Bachega. Muito Valeu. obrigado. Tchau, tchau! E este foi mais um Boteco Bebop.